Fala aí, pessoal, último dia do mês hoje, dia de fechamento, e vamos fazer uma dinâmica diferente. Mostrar qual que é a nossa estratégia, como é que a gente faz, fazer um churrasco no escritório e ter um monte de insight. Então, Dani, deixa eu explicar aqui o que vai rolar hoje. Pois o dia de fechamento, ele já começa alguns dias antes. A gente precisa entender que dois cenários podem acontecer. É muito mais fácil bater a meta, principalmente falando em tickets mais altos, em mentorias mais caras, com negociação que já está na rua. Então, duas coisas aqui podem acontecer. Primeira, não tem pipeline. Tem uma quantidade muito pequena de pessoas para fechamento, a gente não vai bater a meta. Então, a gente vai ter que expandir esse pipeline, vai ter que buscar lead antigo, lead que a gente gosta de chamar de caba lead, né? Pô, a base de Lost, a base de no-show, enfim, vai ter que buscar essa galera. Ou eu tenho pipeline. E se eu tenho pipeline, eu preciso entender como priorizar. O meu supervisor precisa ter, na ponta da língua, 5 nomes de prioridade de cada closer. O closer precisa saber quem são as prioridades. Porque, veja bem, eu não posso tratar o pipeline igual. Beleza? Então, vou ter uma lista lá, né? Uma lista de follow-up. Por exemplo, né? Pipeline. A gente tem 6 milhões em pipeline. Show! São 80 contatos. O tempo é limitado do closer, né? O tempo é limitado do supervisor. Então, eu preciso ter prioridade. Então, eu preciso entender, beleza, aqui dentro, quais são as pedras maiores, ou seja, quais são os tickets maiores que mexem mais o ponteiro. Preciso entender quem são os mais quentes, ou seja, estão mais avançados, a galera que está aguardando o pagamento, a galera que está em negociação e aí o demais follow-up, né, que é quebra de objeção, enfim. Então, dado isso, a gente precisa entender cada uma dessas fases, se preparar, né, isso aqui já começou, tem 2, 3 dias, hoje é só o fechamento mesmo, que a gente vai lutar até o final pela meta. E eu preciso entender, pô, a galera que está aguardando o pagamento de forma muito objetiva, o que está faltando para ela pagar? O cara que está em follow-up, o que está faltando para ele avançar? Né? O cara que está em negociação, o que está faltando, né, para fechar ali o acordo e avançar? Qual que é o papel do teu supervisor? Ou qual que é o papel do mentor, caso tu não tenha supervisor ainda? O teu papel é ajudar a trazer segurança para esses leads, gravar um vídeo, mandar pelo teu Instagram, personalizado mesmo para cada um, para os principais. O teu papel é ajudar a refinar as objeções que vão chegando. O teu papel é participar, talvez, aí pontualmente de algumas negociações, entrar, aparecer ali para trazer essa segurança, para fazer aquele agito de dor que só o dono do negócio sabe. Agora, se não tiver prioridade, vai ser uma bagunça. Quanto mais você vê, menos você enxerga. Aí você vai olhar para tudo o tempo todo e aí não faz sentido. Então, a primeira coisa é ter prioridades muito bem definidas. A gente já fez daily hoje, né? Então, cada um já sabe ali o que precisa buscar e quais vão ser as ações ao longo do dia. Obviamente, se depender de acelerar um pouco mais, a gente vai mexer nisso, mas é ter essa prioridade, beleza? Então, de forma muito clara, nome do lead, qual que é o próximo passo e qual ação a gente vai tomar. Olhando sempre primeiro para os mais quentes, para aguardando o pagamento, depois para a negociação e, se precisar, expandir o pipeline para os demais. Então, pedras grandes primeiro se trata sobre isso também, não é só sobre o produto mais caro, mas é sobre saber priorizar. Tem muita coisa importante e pouca coisa essencial. Então, se a gente focar nas muitas coisas importantes, muito provavelmente a meta não vem. Pode ser que segunda-feira a gente perceba que faltaram 2, 3 vendas e vai encontrar lá no WhatsApp do closer, pessoa que levantou a mão, pessoa que mandou dados para contrato, enfim, pessoa que poderia ter virado o negócio fechado. Então, bora lá que tá começando o dia de fechamento. A gente vai revisar aqui o que foi feito das prioridades. De manhã a gente já fez esse alinhamento. Então, vamos entender o que foi feito, entender como é que avançou o pipeline, o que tem no follow-up geral, o que entrou em negociação, o que avançou para aguardando o pagamento. Ver se as atividades que eram chaves foram concluídas. Se faltou alguma coisa, revisar em cima disso, definir próximos passos. E aí vai ser alinhamento de meta, puxar a galera do lado mais motivacional, não aquele motivacional cru, mas o motivacional que é necessário para manter o sangue no olho da meta. E ajudar a destravar algumas negociações, participar de uma call ou algo do gênero. Bora! Para quem está vendo o vídeo pela primeira vez, né, te conhecendo pela primeira vez, você chegou no mercado digital, mas não era high ticket, né? E como que foi essa trajetória? E também explica para quem nunca escutou esse termo, o que é o high ticket, como que funciona. Maravilha, vamos lá. Eu fazia medicina na época, eu estava no 3º ano de faculdade e aí eu recebi uns anúncios sobre lançamento de infoprodutos, né? Cara, um negócio interessante, eu participei do lançamento, achei interessante, falei, pô, eu não tenho nada necessariamente para ensinar, mas dá para pegar uma pessoa que tenha conhecimento, empacotar e vender por 3 lives, 100% online, 100% gratuito, falei, bora fazer. Aí comprei o curso e comecei a executar, assim, muito rápido. Na semana seguinte já tirei um primeiro lançamento do papel e já comecei a executar vários lançamentos. Então, basicamente fui como coprodutor, mas eram só tickets de R$47, R$97, dificilmente passava de R$100. E aí ficava em 5 em 7, né, fazendo 10 mil, 20 mil.
Final das contas, não era nada que mudava a vida. Aí eu fui conciliando junto com a faculdade até o final do terceiro ano. Aí comecei a fazer uns lançamentos de 6 dígitos, 6 em 30, foi 6 em 7. E eu fiz um lançamento, tinha sobrado, sei lá, 40 mil em caixa. Falei, bom, agora eu coloco esse dinheiro aqui no lançamento, faço 10 milhões, fico rico e aposento. Imaginei que era isso, né? Aí a gente colocou esse dinheiro no lançamento e deu tudo errado. Foi muito ruim, não break-vou. Falei, cara, e agora? E agora, o que a gente faz? Vamos? Olha, já sei, vamos lançar um produto mais caro pelos stories do Expert na época, mas ao invés de falar com o público final, vamos falar com os outros profissionais da área, né, médico, né? A gente lançou uma mentoria dele sem preparo nenhum, só soltamos uma sequência de stories de R$2.500, eu acho. Em questão de horas lá, tinha 10 pessoas interessadas, a gente aumentou o ticket para 5, tiveram mais tantas, e aí já aumentou para 7,5, enfim. Eu lembro que a gente fez algo perto de 180 mil, basicamente de líquido, né? Em menos de 30 dias, sem ads, sem nada. Eu falei, opa, pera, tem alguma coisa aqui. E foi aí que falei, opa, deixa eu ver o que é esse negócio, né? De vender tickets mais altos. Se no Brasil não tinha ninguém, né? Você digitava high ticket na bio do Instagram, não aparecia ninguém. Aí eu comecei a estudar, dei uma buscada fora, nos Estados Unidos tinha muita coisa sobre, e aí comecei a me especializar em high ticket, então isso basicamente em 2020. A gente só estava no 4º ano da faculdade e as coisas começaram a acelerar. Aí eu tranquei a faculdade, mudei para Alphaville, foi o tempo que eu passei em Alphaville, na época era o polo do digital, enfim. Foi assim que eu entrei no mercado, então a virada para o high ticket foi em 2020. Eu passei 2020 mais ainda como coprodutor. Esse tempo todo, na verdade, eu fui mais bastidores, né? Enfim, foi 2020, 2021. 2021 para 2022 deu boom de high ticket no Brasil. Eu brinco que você balançava uma árvore e caía 5 mentores high ticket de blazer azul, falando que eram especialistas. Aí nesse tempo eu registrei a marca Mentoria High Ticket, né? A marca Mentoria High Ticket é nossa, a consultoria grátis, enfim, tinha acho que 12 ou 13 marcas. E de lá pra cá continuei no mercado, sócio de algumas operações. O mercado ele deu uma limpada em 2025, 2024, 2025. Então agora o mercado está muito mais maduro. E agora, inclusive, a gente está dando mais ênfase para a nossa própria operação, para a BMA. Né? Então, a BMA em si, ela é responsável por essa metodologia que a maioria da galera que ensina high ticket ou que roda high ticket usa. É engraçado, por exemplo, nosso PDF de oferta. Ninguém usava o PDF de oferta para fazer uma venda no mercado. Eu criei isso, até registrei na Biblioteca Nacional, se não me engano, enfim, o modelo lá. 2021, talvez, hoje todo mundo usa e a maioria usa um PDF muito parecido com o meu. Né? Porque ou aprenderam comigo ou aprenderam com mentores que aprenderam comigo. E às vezes chegam algumas pessoas conversar comigo e falam, não, mas já vi isso, pô, teu PDF tá igual ao do fulano. Fala, pô, não, né? Que é o meu contrário. Chegou na fonte. Mas enfim, então foi assim que eu entrei no mercado, a gente já está há 7 anos. Está no 7º ano, na verdade, trabalhando especificamente com high ticket. E eu brinco que o nosso principal superpoder é que a gente está há 7 anos fazendo a mesma coisa. É a mesma metodologia, não mudamos posicionamentos, não mudamos produtos, só melhoramos, né? Eu acho que esse é o nosso superpoder. A gente tem um método que está há 7 anos sendo aprimorado. Tem que ficar de ping-pong. E o que é o high ticket, né? O high ticket é ticket alto. Então, pode servir para N coisas. Pode ser, high ticket, vender uma casa. Beleza, né? High ticket. Mas especificamente com o que a gente trabalha? A gente trabalha no nicho educacional. A gente trabalha com mentoria, com pós-graduação, com imersão presencial, mastermind, consultorias, enfim. Então é bem na seara educacional e dando ênfase sempre para vender no EAD, né? Então, ou seja, venda feita e entregue via digital, 99%. E é só infoprodutor que pode entrar nesse mercado de consultoria e ter sucesso? Ou, por exemplo, eu sou um advogado e eu já tenho um negócio consolidado, eu sei que eu consigo ensinar, eu posso entrar nesse mercado, tem margem para isso? Legal, a gente tem 3 grandes grupos de clientes hoje. Tem os mentores, que já vendem mentorias aí ou querem vender mais e mais caro, querem que o time comercial venda sem depender dele, querem atrair leads mais qualificados, melhores, em volume, enfim, tem esse cara, então quer escalar ou começar do jeito certo que vai chegar na BMA. Tem o infoprodutor, que é o cara do perpétuo, o cara do lançamento, já tem base de alunos e aí quer desenhar esse próximo passo. Costumo dizer que 10% da base de alunos tem vontade de dinheiro de comprar algo pelo menos 10 vezes mais caro, então se fizer a conta, é absurdo o volume. E o terceiro é o empresário, que já tem um sucesso no offline, recebe muito médico, por exemplo, dono de clínica, dono de consultório, porque digital ele está lotado. Agora deu uma limpada, mas está lotado de muito guru, né? O cara do moletom da Gucci andando de helicóptero, ensinando sobre algo que não viveu. E muitos desses empresários veem essa galera ensinando e falam, pô,
eu tenho muito mais know-how, tenho muito mais conhecimento, muito mais resultado, muito mais vivência que essa pessoa. E aí? Então, a gente recebe muito essa galera, né, que já tem um conhecimento fora da curva, porque você não consegue construir nada de sucesso, uma clínica de sucesso, uma carreira de sucesso, sem aprender o que fazer, o que não fazer. Uma métrica que eu gosto é, pô, você de 2 anos atrás teria algo para aprender com você de hoje? Pô, provavelmente sim. E na maioria das vezes são pessoas que informalmente já tiram dicas de amigo, de colega, de fornecedores e até já tem uma base. É impossível você também construir uma carreira de sucesso sem ter um inventário de ativos que a gente chama, né? Ter um conhecimento. Não vai ter metodologia, não vai ter como entregar, mas vai saber como fazer e como não fazer certas coisas. Vai ter lá uma base talvez de clientes, ex-clientes, parceiros de, sei lá, de pós-graduação, MBA que participou, base de fornecedor, enfim, que pode ser a base de leads. Então a gente recebe muito esse terceiro tipo. Porque aí o jogo você consegue aumentar muito o seu lucro investindo pouco tempo. A gente tem vários mentorados dessa área, vários médicos, por exemplo, que com 3 horas por semana, 12 horas no mês, eles conseguem com mentoria fazer a mesma receita do consultório. A gente recebe muito desse público, né? Para tirar aí o método dele, desenhar como é que entrega o produto, enfim. São os nossos 3 grandes perfis. É porque é muito mais fácil, né? Se aumentar o lucro através do educacional, tanto do ponto de vista financeiro, risco, investimento de tempo. Pensar numa clínica, a maioria dos médicos, não cirúrgico, né, mas enfim, atendimento clínico, tem um platô na casa de 200 a 300 mil. Para tirar a clínica de 300 para 500, para 600 às vezes, vai ter que ter um investimento ali 10 vezes mais tempo, 10 vezes mais boleto, 10 vezes mais estresse. Muitas vezes eles não querem, porque já estão no talo, assim, trabalhando o tempo todo, não querem mais trabalhar tanto, nem colocar tanto dinheiro para dar esse outro salto. Então é muito mais fácil, por exemplo, tem 200 mil, 300 mil de platô, né, com a operação principal, o negócio principal, acrescentar 200 mil a mais para um médico, por exemplo, do educacional são 4 vendas de 50 ou 2 de 100. Quando pensa no nicho médio, no nicho médico, enfim, qualquer nicho, a gente cobra pelo resultado gerado, né? Então é muito fácil. Muito mais fácil do que crescer o negócio principal. Ah, mas eu quero crescer o negócio principal também. Show, às vezes faz sentido acelerar esse educacional e usar o lucro para fazer o que quiser. Uma das coisas, inclusive, pode ser financiar o crescimento do principal. Chegou no escritório, bora lá agora, fazer esse alinhamento com o time, entender como é que tá esse pipeline. Vamos pra cima. Beleza, você? Tudo certo, Jota. Tá treinando? Cara, tô, né? Porra, Tá no shopping. Tô meio pequeno, cara. Porra, parece que tá no shopping. O que é essa parada no teto cheio de luz? Ah, não, eu achei que tu tava treinando agora. Tu tá comendo doce aí. Eu treinei no horário sagrado, né? Não dá pra ficar conversando com o Thiago. Aí tu tem um ponto. Eu não consegui hoje. Não, mas fechamento, né? Tem que ser assim mesmo. Confusão. Fez quanto esse mês? Como é que tá? Tu já ajudou algum outro profissional da área, mesmo que informalmente ou cobrando? Mano, já tive uns mentorados, assim. Eu consegui cobrar 5K ali 6 meses. Tá, e qual o resultado que tu gerou pro cara? Cara, todos eles conseguiram, tipo, dobrar o número de alunos, assim. Então, tipo, sair de quanto pra quanto? Tipo, teve um que saiu de 17 para 35, por exemplo. Teve outro que ele saiu do uma dívida com prejuízo e agora, tipo, conseguiu pagar todas as dívidas. Tá morando em Curitiba, etc. Então, tipo, eu tenho alguns... Pô, então, vamos pegar um case de 10 conto por mês só. Se aumentar 10 mil por mês, o cara faz 120 conto a mais no primeiro ano e ninguém tira o conhecimento que tu entregou, certo? Sim. Então, 5 mil, 10 mil, né, já seria barato. Mas se a gente falar em 10 mil, porra, eu vou ter que concordar com o Thiago, porque é mais fácil pagar esse rombo do preju aí com 12 vendinha de 10, né, 8 vendinha de 15, do que dele vender consultoria. Eu também acho que tinha que ser agora. Bora executar essa porra junto, pô, enche o saco do Thiago aí e fala, pô, Thiago, então ajuda a executar essa parada e vamos fazer isso junto. Fala, meu querido, tudo bem? Tô mandando esse áudio pelo Guilherme aqui pra te encaminhar. Pô, irmão, maravilha, beleza. Ouvi aqui e quando eu te comentei na call, né, junto com o Brian, que geralmente depois da call tende a vir essa insegurança, eu vou pensar, pera, eu acho que é melhor daqui 30 dias, era sobre isso que eu tava comentando. Novamente, não estou falando isso aqui pensando na venda, eu estou pensando em tudo que você já me falou. Você comentou que está extremamente exausto, né? Enfim, que já está querendo fazer essas mudanças, mas esses 30 dias eles não melhoram as coisas, né? O esperar, ele piora, na verdade. Eu costumo brincar que se fosse um curso de crochê, tudo bem esperar, mas como a gente está falando de uma operação para devolver teu tempo, ajustar teu ticket, melhorar a qualificação
E já que tu trouxe esse time, a gente já ajustar esse time do jeito certo, esperar pra mim não faz sentido, de verdade mesmo, Silvio, de verdade. Eu falo isso com todo amor do mundo. Então, como dá pra entrar, já entendeu que não é financeiro, provavelmente é uma segurança ou esse pensamento, cara, pera, deixa eu organizar pra depois entrar, né? Tipo, pô, deixa eu limpar a casa aqui porque vai vir uma diarista. Me explica aí, o que tá pegando? Vamos fazer isso junto. Vamos fazer, se for algo, enfim, só relacionado à insegurança, ouve meu áudio aqui, me dá um alô, bora executar isso aqui juntos. Esperar 30 dias não melhora, ele piora a situação. Você já veio nessa, né? Já veio organizando sozinho, tem um tempo. Vamos organizar junto. Um aninho de fofoca é bom. Hã? Um aninho de fofoca é bom. Fica, parabéns. Como que você monta a ordem lógica para apresentar pro lead? Beleza, acho que o primeiro ponto é rapport. Tem que ser algo genuíno. Então, se não tiver um rapport verdadeiro, é melhor não forçar. Então, rapport, eu dou umas risadas, quebro o gelo, e aí eu entendo que eu vou passar por algumas etapas. Eu vou entender como é que o lead chegou, se ele já conhecia a gente, se é um lead frio, não faz ideia de quem somos. Perguntar por que ele agendou, qual que é a principal dor dele, né? Qual que é o motivo dele ter reservado um horário, ter tentado um horário para falar com o time. Aí eu vou entrar em diagnóstico, então vou entender profundamente ali o cenário dele, as partes que importam relacionadas à nossa entrega. Diagnóstico, vou perguntar o objetivo dele, benefício secundário, que é por que ele quer alcançar esse objetivo. Vou perguntar quais são os desafios que ele acha que está enfrentando. Vai fazer agito de dor, que nada mais é do que perguntar sobre essas dores, há quanto tempo, qual está sendo o impacto. Isso aqui é muito importante, eu tenho até vídeo falando sobre isso. Feito isso, vou entregar um plano de ação, uma demonstração de capacidade bem robusta mesmo. Aí faço a transição para a oferta de uma forma bem sob medida, com base em tudo que foi conversado. Vamos lá, alguém abre uma calculadora só para bater se esse número está certo? Tô com a calculadora aqui. 150. Calma aí, 150 mil. 72. 72. 100. Pode. 60. Oi. 72. 72. 180. 72. 850 mil. Beleza, menos 1.300.000. 450 mil. Beleza, então estamos alinhados. Ó, meta 1.300.000. Realizado 850. Faltam 450.000. Primeira coisa, 2 parabéns. Primeiro, o Matheus debutou, né? Fez a primeira venda, então, pô, parabéns. Outra coisa, tá? Pô, Tiagão, do nada, cheguei no escritório, ele tava ligando pra um cara que ano passado ficou de minha boca lá, e aí, porra, aí comprou, fiz uma call com o cara por 5 mil e sumiu. Cheguei aqui, o Thiago tava em ligação com ele, dei 2, 3 tapas, o Thiago já tava batendo nele, BMA anual. Então, pô, mandou bem demais na venda ali, tá? Aí, enfim, depois, tem umas coisas ali que não vai dar pra entender a negociação, mas não foi nada daquelas maluquices, não. Tá tranquilo. Depois a gente fala sobre. Eu tive uma conversa ontem à noite muito importante com o Thiago, eu preciso que vocês estejam alinhados. Brian, eu acho que eu não falei contigo sobre isso, que é o quê? Não tentem estourar a boa. Não tentem ficar rico no mês seguinte. Se eu tentar entrar numa reunião forçando muito caixa, porque talvez eu tenha um boleto para pagar, a probabilidade é que eu faça merda e eu perca essa negociação. A única forma de eu trazer o caixa é eu não estar com o peso e fazer o que eu estou falando para vocês tem vários dias. É levar como o óbvio que é no cartão, é 20 mil por mês. Então, por exemplo, tem uma reunião de 2h30, foi gravada, vai subir no nosso processo, conduzir de ponta a ponta até o pitch. Enfim, a gente está aguardando o pagamento. É esse lead que a gente falou que não está no CRM. Cara, zero pressão, falei que é 20 mil por mês, enfim. Adivinha qual que é o formato de pagamento que ele escolheu? 20 mil por mês, no cartão. Em 12. Então falta 450 mil. O que a gente precisa agora? Priorizar. 2 coisas são muito importantes. Dá para buscar a meta e a gente vai entrar grandão na semana que vem. Vai entrar assim, acelerado e com muita negociação na mesa. Agora, mais do que nunca é 8 da noite, a gente tem que priorizar.
Jota, só dá para trabalhar até as 9? Não. Teve mês da Carol que a gente vendeu 400 mil, 11h10 da noite às 11h. Dá. Ah, mas o lead xingou. Aquela vez o Matheus. Pô, tô nem aí, né? Se quiser comprar e xingar, tá tudo bem. E agora a gente não tá falando com aquele lead, a gente tá falando com os nossos, com o empresário. Beleza? Com o mentor, com o infoprodutor. Então aqui a gente precisa priorizar. Vamos olhar aqui na planilha, até porque entrou gente nova. Ordem de prioridade, então. Eu criei uma categoria aguardando pagamento plus, tipo o iPhone Pro Max, aguardando pagamento plus, aguardando pagamento, negociação e follow-up. Então vamos olhar primeiro o aguardando pagamento plus, beleza? A gente precisa de 450 mil. Tem 1.022 aqui. Sim. Dá. Agora, se a gente olha pra cá, cara, tem mais 874. É impossível a gente não bater a meta Se aí fizer o trabalho direito. tendo 1.896. A gente precisa de 450. E, inclusive, por parabéns para todo mundo. Essa energia, essa pressão que cada um está suportando, esse esforço que cada um fez, esse ir além que está todo mundo fazendo na parte técnica e pessoal, tá aqui o resultado. Estamos na cara do gol da meta. E vamos entrar forte no mês que vem. Agora, falta 450. A gente tem que priorizar, então, os aguardando pagamento. Então, o ideal é que a gente faça, sei lá, a gente tome as ações, daqui 50 minutos faça o checkpoint. Bora. Bora. Cara, dá pra buscar, tem bastante tempo ainda. A gente não pode. E vamos lá, e se não bater, a gente vai bater atirando, até 23,59 tentando. Beleza? Pô, uma parada interessante. Tem 2 aqui presencial, mais 2 online, né? Então, muitas vezes a gente acha que precisa de um time comercial muito grande. Fala, olha, eu preciso de qualidade. Se eu consigo colocar o lead certo na frente do meu time, se eu tenho um bom ticket médio, uma boa taxa de conversão, é plenamente possível, com um time enxuto, você fazer isso. É plenamente possível você sozinho fazer 100, 200, 300, 500, depende do teu ticket. Agora, com o time, mesma coisa. A conta que eu gosto de fazer é a seguinte. Call para ticket alto mesmo, a duração da call vai ser 1h30. Então a gente consegue pensar em 3 a 4 realizadas a capacidade produtiva por dia. Digamos que ele faça 3. São 15 na semana, se trabalhar só de segunda a sexta, são 60 no mês. Beleza? 60 calls realizadas em 20 dias úteis, com a taxa de conversão de 25%, falando em quanto? 12 vendas. Preciso de muito time. Ter um só, às vezes, é complicado, né? Mas, pô, eu não preciso de 10 pessoas para bater a meta, preciso de qualidade. Bora. Você só errou o número. 25% de 60 é 15. Hã? Eu não falei o número, eu falei 25. Você falou 60 calls, 25% de conversão, quanto? 12 vendas, dá 15. Errei. 25% de 60 a 15. Pra galera o bom que os mentorados que estiver vendo, eles vieram no evento, eles já viram fazendo aqui, ó. Você tem um minuto aí pra ouvir a palavra do New Balance? 10,80, é o melhor tênis do mundo. Que eu vou descer acender a churrasqueira agora. Aqui, ó. E o Charme é o vinho. O time de CS me deu de aniversário de presente, que desse lado aqui é a logo, e atrás está escrito, existe uma chance disso aqui ser vinho. Quer dizer, estamos me vendo no hot seat tomando, nem sempre... Não, sacanagem. Para lá, começar o churrasco aqui, o time tá lá em cima, vamos acender o fogo. Tô me sentindo influencer de churrasco agora. Maluco. Esse aqui cupom árabe. Agora são 8 horas da noite do último dia do mês, né? De fechamento. O que é importante nessa etapa final? Ficar de olhos. Prioridade, saber quem que eu posso trazer ainda esse mês. Eu acho que é mudar de lugar. Não tem problema não, pode seguir. Segue sem cortar. Prioridade e saber quem que eu posso ainda buscar hoje e quem, se eu pressionar, vai espanar. Porque a ação comercial, a ação de fechamento, ela traz 2 benefícios, né? É bater a meta ou superar a meta e deixa a primeira semana muito quente. A gente está com várias calls aqui marcadas já para retomar no início da semana. Então, eu preciso entender quem que se eu apertar hoje espana e quem tem a possibilidade de vir hoje. E qual estímulo eu preciso colocar para o meu time e para o meu cliente, para o meu lead, avançar hoje, beleza? E aí não tem conversa não. Ah, já deu 8 da noite. Cara, a gente vende para empresário. Então, ok, hoje é sábado, né? Por um acaso, hoje é sábado, mas dia de semana. Ninguém dorme cedo. O melhor horário para falar com o empresário, com o médico, é depois das 7, depois das 8. Pô, depois das 9, tem criança pequena, vai chegar do trabalho, vai jantar com a esposa, vai botar a criança a dormir. É 9 horas que vai estar o horário mais tranquilo de conversar. Então é guerra até o último segundo. Já teve aqui meses da gente vender 400, 450 mil, das 11h10 da noite às 11h30. Então dá para lutar até o final. E o principal, pô, não tá dando, não estão vindo as vendas. A animação tá lá embaixo, cara, dane-se.
Esse dia, por um exemplo, que a gente vendeu 400 mil depois das 11 da noite, estava um dia muito difícil, um fechamento que a gente estava 5, 6 horas sem vender nada. Então o papel é bater bumbo, é puxar a energia do time. Se tivesse jogado a toalha antes das 11, 400 e tantos mil tinha sido deixado de vender. Bora. Isso aí, galera. Acabamos aqui. Lambemos a meta. Sentimos o cheirinho ali, ficou bem perto, mas vai ficar dívida de meta aí pro mês que vem. Agora, ponto importante, estava revisando com o time, a gente vai entrar muito forte no mês que vem. Então, só em aguardando o pagamento, a gente já tem quase uma outra meta inteira. Então, o que significa? A gente podia ter começado um pouquinho antes essa atividade. Foi um mês mais curto, né? E caiu no sábado o fechamento, tinha que ter se organizado antes. A gente já começou antes, mas podia ter começado talvez uns 2 dias ainda. Se eu usar a palavra antes de novo, chega esse final do dia, eu estou sem vocabulário. Mas enfim, podia ter se preparado melhor. Agora, paciência, acabou, né? Mês passado ficou lá, vendedor não tem passado. É entrar forte nesse mês, trabalhando melhor, mais inteligente. Principal, segunda-feira vai ser pente fino, todas as oportunidades que ficaram na mesa, que estão na cara do gol, é realizar elas. Então a gente já entra com a moral lá em cima no começo do mês, realizando essas que ficaram na cara do gol, indo com os 2 pés na meta. Então bora, espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Primeira vez que eu gravo para o YouTube nesse formato, então o Daniel tá falando aqui que tem um botão hypar agora, então você clica aí no botão clica aí no botão hypar, se inscreve, ativa o lembrete aí que toda semana tá saindo vídeo de conteúdo e vamos junto para cima, beleza? Valeu!